Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da nossa sériezinha, né, sobre idolatria na antiga Israel. Eu criei uma playlist, tá? Tô achando muito pouca view, pessoal, esse vídeo. Será que as pessoas não estão gostando? Ou as pessoas não estão dando like, não estão comentando? Muito pouco, cada vídeo tá dando no máximo 1000 views. Se eu fizer um vídeo sentado falando do padre Fábio de Mello, dá 3 vezes mais view. É isso que mata os canais, pessoal. Se a série estiver ficando chata, eu paro, tá? Porque a gente depende de views para fazer os vídeos. Se as pessoas não verem, não tem por que fazer. Então comente aí se você está gostando da série, se você está ajudando dando like, está compartilhando, tá? Pelo menos fazendo essas coisas de engajamento que ajuda, tá, pessoal? Porque senão fica uma coisa chata, né? Tanto vídeo, tão pouco like. Mas vamos lá. O próximo tópico que eu ia abordar aqui, pessoal, que é mais complicado, que é o tópico dos querubim, tá, na Bíblia. A gente sabe que Deus mandou fazer imagens de querubim em alguns momentos. Na Arca da Aliança, no templo, Ezequiel menciona também alguns querubins, mas eu não vou focar em tudo não, tá? Eu vou focar primeiro no termo, tá? Para vocês poderem entender. Querubim, pessoal, em hebraico é assim. Aqui é o Ka, Oresh, aqui é o Vav, e aqui é o Beit. Queruv, que no plural fica queruvim. Pronto. E o que é um queruve? O queruve, pessoal, essa palavra em hebraico, na verdade ela vem do assírio. Vocês vão achar isso em qualquer aparato crítico que vocês verem. No assírio, eles tinham dois termos que se referiam a criaturas mitológicas. Então, só para colocar aqui, ó, mitológicas. Então quem pensa aí que é anjinho, que é não sei o que é serafinha, arcanjo Gabriel, etc. Lembre-se, pessoal, que nós estamos lidando aqui com mitologia, tá? No assírio, eles tinham uma criatura que era chamada quirubo. Quirubo. Vocês notam que até a palavra é quase a mesma, né? Querube, quirubo, tá? Até a construção, né, consonantal do hebraico é idêntica das línguas semitas. Que era uma criatura que era um touro alado. O que é alado, Ronaldo? É com asas. Então, quirubo era um touro, que era colocado em alguns lugares sagrados. Também tinha uma outra palavra, pessoal, que é shedu. Shedu e Yamassu. Parece japonês, né? Shedu e Yamassu, né? Arigato, né? Só que o shedu e Yamassu era um leão alado. Esses leões alados, ou os touros alados, eles eram colocados em locais sagrados para proteger esses lugares sagrados. Faz parte da mitologia pagã da época. Vou tentar mostrar aqui para vocês uma imagem para vocês verem, quer ver? Ó, essas imagens aqui estão em museus de Londres, algumas estão na Babilônia mesmo. Vou vir para trás do celular para vocês verem, ó. Ó, isso aqui existe até hoje, ó. Estão vendo, ó? Ali é uma pessoa alada, né, um corpo de um animal. A primeira é o rei, pode ser o Gilgamesh. Aqui embaixo também é o Gilgamesh. Aqui é outra escultura de pedra. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Aqui é um leão alado, ó, que eu falei, ó. Estão vendo, ó? Ó, isso tudo aqui existe, ó. Comprovação arqueológica e histórica, ó. Eu não estou falando da minha cabeça, estou falando de coisas que existem. Você pode ir no museu, pegar um avião, vai lá em Londres, que você vai ver lá uma placa que pertencia a um templo lá da Babilônia, por exemplo, e que você vai ver esse leão alado. Ou o rei, né? Ali no caso o rei. Acredito que é o Gilgamesh, não tenho certeza, mas com o corpo de um cavalo e asas de pássaro. Isso era um quirubo ou um shedu. Shedu e Yamassu. Essas criaturas são divinas? São angelicais? Não. Porque isso aqui saiu da mente de algum homem. Algum homem resolveu criar isso daqui e achou que isso aqui ia proteger os locais sagrados. Então não tem nada de anjo espiritual, nada disso. Isso é no campo da mitologia, tá? Como, por exemplo, tem mito de Hércules, tem o mito de Perseu, tem os mitos indianos e assim por diante. Então isso aqui é só mitologia, tá? Agora, se alguém acredita em mitologia, aí vai de cada um. E essas palavras, pessoal, no hebraico, acabou gerando tanto o touro quanto o Yamassu, que é o queruvim, agora no plural, que nem ali querubim, ó, queruvim, araiot, que eram criaturas híbridas. Ninguém sabe exatamente como que eram essas criaturas. Tinha um rosto humano, que nem nós vimos agora, tinha a cabeça de um leão, tinha a cabeça de um touro, não sabemos.
Flávio Josefo fala que a imagem dos querubins se perdeu com o tempo. O historiador judeu, ele fala que ninguém mais lembrava como é que era um querubim, a forma dele, como ele era feito. Alguns teorizaram, né, alguns exegetas, que poderia ser a forma de um bebê com asa, mas eu acho improvável isso, tá? Mas o fato é que eram criaturas híbridas. O que é uma criatura híbrida, Ronaldo? São mistura de animais ou animais com humanos. Então, criaturas híbridas. Então, isso aqui eram os querubins. E onde eram colocados esses querubins? Esses querubins eram colocados para guardar locais que eram sagrados. Então, por exemplo, tinha um templo lá para o deus Dagon, por exemplo. Então, eles colocavam um querubim para guardar aquele templo. Quer seja de forças do mal ou coisa do tipo, mas ele era um guardião daquele local sagrado. E aí, quando nós vamos na Bíblia, pessoal, nós vemos isso. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro em Gênesis. Gênesis. Gênesis capítulo 3. Aqui na finalzinha. Ele, que é Deus, baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins ali, ó, e a chama da espada fugante para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus colocou esses querubins ali no Éden para quê? Para guardar. Essas criaturas eram guardadoras, elas guardavam lugares sagrados. Então quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ele coloca lá o quê? Querubins para guardar a árvore da vida. Notaram que é a mesma coisa da mitologia? Até porque os crentes pensam que o Éden era no céu, no paraíso, tá? Como é que Adão e Eva iam poder voltar para o céu e para o paraíso e pegar a árvore da vida? Adão ia voar? Ele ia pegar uma escada e subir no céu? Não, pessoal. Primeiro que o Éden na Terra, isso aqui é uma adaptação de mitologias, tá? Mas você vê que dentro da mitologia é a mesma coisa. Assim como os querubins guardavam os locais, Deus colocou 2 querubins no Éden para guardar a árvore da vida, para proteger. É o mesmo sentido. Vamos ver outras referências aqui, ó. Êxodo 25, 19. A dicção está um pouco ruim, tá, pessoal? Que eu tô com próteses nova. Estou me adaptando, é claro. Então, se eu estiver pronunciando errado alguma palavrinha, perdoem aí, tá? Ou mal pronunciada. 19. Olha o que Deus falou para Moisés. Faze-me um dos querubins numa extremidade e outro na outra. Fararás os querubins formando um só corpo, com propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. O que nós vemos nessas criaturas híbridas, pessoal? Todas elas são aladas. E o que é alada, Ronaldo? É ter asas. Todas tinham asas. É o mesmo que Deus manda Moisés fazer aqui no santuário que ele está levando no deserto. Aqui, ó. Todas essas criaturas tinham asa. Deixa eu voltar aqui para trás para vocês verem. Ó, todas são aladas. Todas têm asa. Estão vendo? Ó, aqui tem até uma da Arca da Aliança aqui, ó. Então essas criaturas, é claro que isso aqui é só uma ilustração de como seria, elas são aladas por quê? Porque elas são essas mesmas criaturas aqui, ó. Criaturas aladas. Por isso que Deus fala que uma asa toque na asa da outra, não sei o que, bababá. Porque são criaturas que vêm da mitologia. Só que isso está presente aonde? Nesse propiciatório que Moisés fez no deserto, sabe lá como, mas conduzindo o povo no deserto, sem água, sem comida, ele consegue fazer todo um santuário no deserto. Tá, na Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança eu teria que fazer um vídeo à parte, porque a Arca também vem de uma influência de outros povos, tá? Posso fazer nessa sériezinha. E tem também no templo que Salomão fez, que ele mandou colocar querubins cuja asa encostasse uma na outra. E o que é um templo, pessoal? É um lugar sagrado. Então por que Deus mandou colocar querubins no templo? Porque era daquela época, daquela cultura, era comum colocar querubins para guardar locais sagrados. A Arca da Aliança era o quê? Sagrada. Então mandou colocar na Arca da Aliança. E no propiciatório também. Então tudo aquilo que eles consideravam sagrado, eles colocavam essas criaturas mitológicas para proteger. O que tem isso a ver com o anjo, pessoal? Não tem nada a ver. E para finalizar o vídeo, pessoal, em Ezequiel 28, é dito sobre o rei Tiro, que fala assim: tu eras um querubim ungido, né? Que os evangélicos pensam que ali é Lúcifer.
Ali é Lúcifer, é um oráculo contra Lúcifer. Eu digo, filho, ali não é Lúcifer, tá? Quando o Ezequiel chama o rei de querubim, era porque ele era como um guardador do povo, alguém que protegia o povo, o rei que protegia o povo no mundo antigo. Não é que nem hoje em dia, por exemplo, onde você vê guerras, que o presidente não tira a bunda da cadeira, ele só dá ordem e os soldados vão lá morrer por ele. No mundo antigo não, se um rei decretasse uma guerra, o rei já ia na frente com a espada para poder proteger o povo. Na Idade do Bronze era assim, tá? A guerra era coisa de homem mesmo, né? Coisa de macho. Não é que nem hoje em dia que o cara tá lá em Moscou, ele fala, invade a Ucrânia. Não, naquela época não, naquela época os reis eles tinham que ir pra guerra mesmo, com espada e tudo. Teve até reis de filhos que morreram juntos em guerra, né? O próprio rei Saul morreu junto com o Jonathan na guerra, então nessa época era diferente. Então o rei, ele era um querubim, ele era um protetor de um lugar sagrado. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com Lúcifer, não tem nada a ver com isso. Por isso que Ezequiel, ele usa esse termo para se referir ao rei, que ele era um protetor do povo, tá? Agora, quem acha então que era um diabo, explica então por que Deus colocou um diabo no Éden, um diabo no templo, um diabo na Arca da Aliança. Porque não tem nada a ver com o diabo, pessoal. Eram só criaturas mitológicas. E é irônico você ver que mesmo hoje em dia tem pessoas que rezam para essas criaturas. Rezam, clamam, fazem músicas, orações, queimam velas, incenso. Para criaturas que nós vimos, ó, mitológica. Você pode ir no museu e ver essa criatura esculpida numa pedra, que faz parte de uma mitologia muito antiga de povos pagãos. Complicado, né, galera? Então tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, mais uma vez, eu sei que é chato repetir em todo vídeo, mas dá o like, compartilha, ativa sininho, comenta. Tudo que der engajamento ajuda, tá, pessoal? O YouTube anda meio ruim, vocês sabem disso. Principalmente esse canal, não sei porquê. Esse canal parece que ele levou Shadow Ban, né? Shadow Ban, que eles falam. Que esse canal é o que menos cresce dos meus canais, esse daqui. E eu acho que é por causa de tanto crente denunciar o canal. Então só depende de vocês, pessoal. Quem puder dar um engajamento aí de alguma forma qualquer, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Paz a todos.